Oi, gente, aqui quem tá falando é o Luiz e hoje nós vamos estar falando de O Alienista do Machado de Assis. Esse livro é vendido como conto, mas existe toda uma discussão se ele é um conto ou uma novela. Eu sou do time das pessoas que acham que ele é uma novela, porque ele vai ter todas aquelas características de novela. Embora ele seja uma narrativa curta, ele não é uma narrativa tão pequena. Ele tem lá suas 100 páginas. Na verdade, até menos, contando os textos de apoio. Só que ele tem lá uma quantidade de páginas considerável, ele vai ter uma passagem de tempo mais extensa. Então, eu sou do time que acredite que ele é uma novela. Só que ele é normalmente vendido como um conto. Mas vamos, enfim, à história em si, o alienista. A gente vai ter um homem chamado Simão Bacanarte e ele é um médico. E ele morava em Portugal, foi até inclusive reconhecido pelo rei de Portugal, mas ele resolve se mudar para o interior do Rio de Janeiro, para a cidade de Itaguaí. E ele quer se voltar para os estudos da mente humana. E ele percebeu que não existe nenhuma casa de Eurates no território brasileiro. Para você que não sabe, casa de Eurates é um nome designado a uma espécie de manicômio, que é um lugar que as pessoas que têm problemas mentais são levadas para serem analisadas, estudadas, medicadas, enfim. Então, o Simão Bacanarte vai marcar uma audiência com a Câmara de Vereadores, investir dinheiro e ele vai construir uma casa de Eurates, a chamada Casa Verde. E nessa Casa Verde é o lugar que ele pretende internar as pessoas que têm problemas mentais e promover estudos para ele tentar compreender a loucura, que é o grande objetivo dele, tentar compreender as fases da loucura e possivelmente achar uma cura para a loucura, porque a gente tem que levar em consideração, se na nossa sociedade de hoje essa questão de loucura ainda é um tabu, imagine há mais de 200 anos atrás, quando a medicina ainda era uma coisa muito primitiva. Ok, então a gente vai ter esse médico que construiu um manicômio que ele vai dedicar aos estudos. A primeira coisa que ele vai fazer é levar para o manicômio todas aquelas pessoas que já apresentavam uma loucura com antecedentes. Como assim? Aquelas pessoas que já se comportavam estranhamente quando ele chegava lá, aquelas pessoas agressivas, porque como não se tinha um lugar para essas pessoas irem, elas eram levadas para casa e trancafiadas em casa. Isso fazia com que o estado delas piorasse. Então ele vai começar com essas pessoas, o que ele vai chamar de loucos agressivos. Ele vai pegar essas pessoas que já apresentavam problemas mentais e problemas graves e vai levar todas elas para Casa Verde, que é a casa de Eurates de Itaguaí. Então, de início, a gente pode pensar, tá, esse médico, até que ele tá fazendo uma coisa boa. Ele tá levando essas pessoas por um preço pequeno, ele cobra um preço das famílias, mas um preço pequeno, e para se dedicar incansavelmente aos estudos, para fazer com que essas pessoas voltem às suas sanidades mentais. Então, ele tá fazendo uma coisa boa. Em teoria, sim. Só que a gente vai perceber que com o passar do tempo, esse médico vai começar a tomar algumas atitudes duvidosas nessa Casa Verde. Como, por exemplo, ele vai começar a internar pessoas lá incontrolavelmente e pessoas que normalmente não apresentariam nenhuma antecedência de loucura também vão ser internadas na Casa Verde, porque como ele é o único médico da cidade, ele não vai ter uma segunda pessoa para dar um laudo, ele que vai decidir se aquela pessoa precisa ser internada ou não. Então a gente vai ter um caso, por exemplo, de um homem que ganhou uma herança milionária. Só que ele tem um problema que ele não sabe administrar esse dinheiro. Então ele empresta para as pessoas, faz doações, sem esperar nada daquilo em troca. Então a fortuna dele tá praticamente acabando. E ele mesmo não investe nele, porque o dinheiro dele é praticamente todo dado para outras pessoas. O que o médico vai fazer? Internar esse homem na Casa Verde. E nesse meio tempo vai ter uma parenta desse homem e ela vai
tentar convencer o doutor dizendo que aquilo é um problema de família, que aconteceu a mesma coisa com o pai dele, que a família não sabe administrar dinheiro. E o que é que o doutor vai fazer? Prender essa mulher na Casa Verde também. Depois, mesmo com todos esses probleminhas, digamos assim, a cidade não se revoltava contra aquilo. Eles até que gostavam dessa ideia de ser um centro de inovação da medicina. Só que aí a coisa vai começar a ficar pior. A gente vai ter, por exemplo, um homem que ele veio de família pobre e ele enriqueceu. E depois que ele enriqueceu, ele resolveu construir uma casa enorme. E depois que ele construiu essa casa enorme, ele ficava praticamente o dia todo debruçado na janela para cumprimentar as pessoas que passavam, porque era meio que uma forma dele mostrar a fortuna que ele tinha. O que o doutor vai fazer? Internar esse homem na Casa Verde também. A gente vai ter um garotinho de lá de seus 17, 18 anos, e ele vai compor uma música em homenagem à esposa do Dr. Simão Bacamarte. Ele é casado. Ele vai compor uma música em homenagem à esposa do doutor. E o que o doutor vai fazer? Prender ele na Casa Verde também. Então você pode começar a perceber que praticamente todas as pessoas que apresentam qualquer mínimo declive do que esse médico não considere normal, essa pessoa vai ser internada na Casa Verde. Até que a gente vai chegar em um momento em meados da história que 4/5 da população de Itaguaí já vai estar internada na Casa Verde. E a partir desse momento, as pessoas vão começar a falar, não, tem alguma coisa errada aí. Aí que a população aos poucos vai começar a se revoltar, vai fazer algumas manifestações e tentar tomar algumas atitudes para evitar que a situação fique incontrolável, porque já está ficando. Imagina, 4/5 de uma população sendo considerada como louca, a coisa já estava ficando incontrolável. E a coisa fica ainda pior quando o médico interna a própria esposa na Casa Verde. Ele vai internar a própria mulher. Então as pessoas vão começar a perceber esses mínimos problemas desse médico e vão falar, não, tem alguma coisa errada aí. Aí que eles vão realmente fazer uma manifestação, uma revolta, uma coisa que eles vão chamar de revolta das canjicas, que eles têm como objetivo alertar a Câmara e falar assim, não, tem alguma coisa errada com esse médico. Aí que a história vai começar mesmo a se desenrolar. Isso, a história já estava sendo construída, mas nesse momento vai ser o grande clímax. A gente vai ter o clímax como sendo essa rebelião, a rebelião das canjicas, com tanto a Câmara dos Vereadores quanto as pessoas importantes de Itaguaí revendo os conceitos e tentando intervir na Casa Verde junto com esse médico. Aqui nesse livro a gente vai ter um ensaio do Machado de Assis. Como eu pelo menos acho isso, e eu tava vendo um vídeo de uma outra booktuber, a Tatiana Feltrin, e eu concordei muito com a interpretação dela, que esse livro é mais uma coisa de uma interpretação do Machado de Assis sobre o que é a loucura e como as pessoas que não se encaixam no que a sociedade impõe como ideal são considerados loucos. Inclusive, um exemplo que a Tatiana citou no vídeo dela foi que antigamente as mulheres que se recusavam a casar por procuração com os maridos que as famílias delas escolhiam, elas eram ameaçadas, inclusive, a serem internadas em manicômios, justamente porque elas não se encaixariam naquele papel perfeito da sociedade. Inclusive, no momento que você estiver lendo, eu tenho certeza que você vai se perguntar, pera, se eu tivesse lá, será que eu seria internado na Casa Verde também? Eu pergunto isso porque eu tenho certeza que eu, pelo menos, seria um dos que seria internado na Casa Verde. Bom, então fica a minha forte recomendação para esse livro. É curtinho, você consegue ler ele em um dia. E ele é muito engraçado, você vai dar bastante risadas. E lembre-se sempre de comparar o contexto que o livro foi escrito, leia os textos de apoio e fique atento às suas próprias interpretações também. Um abraço e até a próxima.